Salve Maria Santíssima. Nós sabemos que hoje a gente foca muito assim, o que pode e o que não pode. E fazer isso é pecado ou não é? Principalmente quando se trata em relação à sexualidade, né? Em relação aos relacionamentos, até onde se pode ir ou não. Então essa é a parte negativa da castidade. Quando eu falo negativa na teologia, não quer dizer que é a parte má da castidade, não. São os nãos que são impostos. Ou seja, você não deve se masturbar, você não deve assistir pornografia, você não deve adulterar, você não deve falar piadas imorais, você não deve ter relação antes do casamento, você não deve praticar o ato homossexual, você não deve fazer isso. Isso é a parte negativa, onde tem o não, né? Mas a teologia do corpo de São João Paulo II, ela aborda mais a parte da beleza da castidade. O porquê que eu vou ser casto? O porquê que eu vou guardar a pureza do meu corpo? Tem um porquê, um para quê, uma finalidade. Não é apenas uma proibição de não fazer algo errado. Eu fui criado para amar, você foi criado para amar. E nós nos realizamos quando nós amamos de verdade e somos amados de verdade. Não amor pirateado, mas o amor verdadeiro. Então o corpo é de fato esse lugar do encontro com Deus. Quando Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, ele mostra essa beleza e essa grandiosidade que é o corpo. Esse lugar de encontro com Deus. Também quando o Senhor cria Adão e Eva, a palavra fala que o Senhor os criou sua imagem e sua semelhança. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, e também em Gênesis 2, e quando nós olhamos a criação do homem e da mulher, nós vemos Deus moldando o homem, ou seja, o homem é aquele que a mão de Deus vai moldando, como fala também Jeremias 18, Deus é esse oleiro, ou seja, nós não somos o fruto do acaso, do nada, um projeto errado, um plano B, não. Nós somos frutos de um projeto, de um sonho de Deus bem pensado, nós não somos um acaso, um erro da vida. Nós estamos nesse projeto de amor de Deus. É o que Deus pensa de nós, como fala Santa Teresinha, né? Então o que acontece? Deus vai moldando o homem. Mas esse homem, ele depois ele vai tendo direitos de dar nomes aos animais, né? Deus vai constituir o homem como guardião ali do paraíso, do lugar de delícias. Ou seja, o pai vai dando responsabilidade ao filho, né? Filho no sentido mais fraco um pouco da palavra, mas filho. E o que acontece? Adão está nessa intimidade com o pai, com a Trindade. E recebe essa autoridade de nomear, ser o guardião da criação. Porque era próprio no costume judaico que o pai, em certo momento, desse ao primogênito, no caso Adão ali era o primeiro primogênito, essa autoridade de examinar a terra, de olhar, de preparar, de cultivar a terra e também de dar nome às coisas. É o direito da propriedade no sentido bom da palavra, não propriedade no sentido capitalista, né? É o início da criação, não vamos pensar nisso logo, né? Então o que acontece? Deus vai dando esses direitos ao homem e o homem vai dando nome aos animais. Mas na fila, ele vai dando nome a cada animal e ele não se identifica com nenhum desses animais, para mostrar o que nesse texto, de forma teológica? Que nós temos algo a mais que os animais. Nós somos, como falam alguns, um microcosmo. Ou seja, nós temos um pouco dos minerais, um pouco dos vegetais, um pouco dos animais e um pouco dos anjos. Nós somos esse grande mistério criado por Deus. Eis a beleza. Ou seja, nós temos um pouco de cada coisa da criação, né? Então, esta beleza de ser criado por Deus, a sua imagem e semelhança, isso nos faz capazes de amar, capazes de ser livre, capazes de ter a nossa vontade, de sermos inteligentes. Deus nos tornou capazes disso. E é interessante que o homem não se identifica com esses animais, cuida, respeita, mas não se identifica. Não é uma outra parte dele.
Aí aqui nós devemos ter a consciência. Nós não somos animais, porém não somos anjos. Nós não devemos nos comportar como animais, nos entregando aos instintos carnais. Santo Tomás de Aquino fala que o homem espiritual, os seus instintos, são as inspirações de Deus. Olha que belo. O homem espiritual, os seus instintos, são as inspirações divinas. Ou seja, Deus vai nos inspirando coisas boas, belas, verdadeiras. E a nossa vontade e o nosso desejo é atraído para aquilo que é belo, para aquilo que é bom. Então nós não somos animais para fazer o que dá na telha. Estou com vontade de matar, vou matar. Estou com vontade de ter relação sexual, eu vou ter relação sexual e pronto, e acabou a história. Não. Nós temos a nossa vontade, a nossa inteligência, e quando ela se une à vontade de Deus, isso se chama liberdade. E quando ela se afasta da vontade de Deus, isso se chama escravidão. O escravo é alguém triste, né? O escravo é alguém que não tem a sua liberdade, de fato. E nós somos chamados a ser livre. A teologia do corpo nos chama a essa liberdade de não viver escravos de instintos puramente animais, mas de sermos homens que contemplam a Deus e contemplam também a criação e contemplam também o dom de Deus. Aí é que nós vamos para a questão da mulher. O homem dorme porque ele está se sentindo só, e essa solidão é uma solidão boa, não é uma solidão assim destrutiva, é uma solidão que mostra que somente aquele que preenche o nosso coração é Deus. O outro complementa, não é que o outro completa, o outro complementa a nossa vida. E uma coisa bem interessante é que quando o homem dorme, aí o Senhor vai lá com a sua mão misericordiosa, tira a costela. Alguns textos falam outro nome que não é costela. E alguns biblistas e exegetas falam que a palavra ali que está indica metade. Ou seja, o homem e a mulher complementam um ao outro, um faz parte do outro, né? Não é questão de alma gêmea não, né, que eu estou falando. Não é nesse sentido. Mas de um ajudar o outro, de um ser auxílio para o outro. Então, Deus cria a Ezé. A palavra usada lá é Ezé. Um auxílio necessário, um socorro de Deus. Então, o que é a mulher para o homem? Um socorro de Deus na vida do homem. Um socorro nas suas necessidades, nas suas tribulações, um socorro nos momentos de tempestades, um socorro nas dúvidas, um socorro bem presente na hora da angústia, nós poderíamos dizer. Deus cria essa Ezé, que vai estar ao lado do homem. Submissa, sim, mas não é uma submissão de opressão. É uma submissão de estar abaixo para levantar, para ajudar na missão, para ser suporte, para suportar no sentido de ajudar, ser suporte, aquela que levanta, aquela que ergue, aquela que é essencial na missão do homem. Então, quando a mulher é criada, o homem olha para a mulher. Então, a mulher é aquela que, primeiro, na criação, ela é amada por outro ser humano. Ao acordar, ao abrir os olhos, ela é olhada e amada. E vem a primeira poesia primitiva, né? Ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Ou seja, o homem ama a mulher, ele se admira, ele fica estupefado, ele exclama com todo amor. Então a mulher ela é profundamente amada. Por isso que a mulher tem isso aqui é um sentido teológico, né? Por isso que a mulher tem essa algo peculiar, a afetividade como dom, a maternidade como dom, porque primeiro ela foi amada e ela sentiu essa profundeza do amor puro, né? Porque o homem ainda não tinha pecado. Então a mulher foi se tornando também desde o princípio aquela que quer devolver, que quer gerar o amor porque primeiro foi amada. Então, como é belo isso! O homem e a mulher não são sexos opostos que se opõem para estarem brigando, né? Não é uma rivalidade que acontece desde os primórdios, a briga entre o homem e a mulher, o feminismo e o machismo, não. Isso é fruto de muitas incompreensões. O homem e a mulher se complementam, se amam, é uma doação. Esse é o projeto original de Deus. Por isso que nós não podemos falar só daquilo que é proibido, mas daquilo que é belo.
A sexualidade não é algo divino, nem é algo animal. A sexualidade é um dom. Nós não podemos colocar o sexo nem a sexualidade como algo divino e adorá-lo, mas não podemos colocar como algo animal e banalizá-lo. Devemos colocar como um dom, como um presente, o equilíbrio. Por isso que a gente deve falar sobre sexualidade no sentido mais profundo. Hoje nas escolas se ensina muito a promiscuidade sexual, a devassidão, o prazer pelo prazer. Se proteja e faça sexo à vontade. Se proteja e faça o que der na telha. Não é isso que Deus quer para nós. Porque o uso do preservativo pode até proteger em partes, e não é nem 100%. Em uma época aí estava feito pesquisa que era 67 a 69%. Hoje eu não sei como é que está essa questão, né? Ainda. Não pesquisei agora mais recentemente. Mas, ou seja, preserva um pouquinho do corpo de alguma doença, de uma gravidez que a pessoa não quer, e ainda é arriscado, né? E errado esse pensamento, mas não protege o vazio do coração, não protege a alma, não protege a solidão que virá depois, não protege disso. O ato conjugal, onde um homem e uma mulher se entregam um para o outro, é algo profundamente belo. Isso expressa o amor de Deus por nós, é um reflexo do amor de Deus por nós. Por isso que não pode ser banalizado. Toda parte do nosso corpo tem um sentido, toda parte. O homem e a mulher estavam nus no paraíso, e eles se amavam profundamente. Olhavam para o outro e viam o outro inteiro. Eles não viam o olho, o pé, o órgão genital como coisas diferenciadas. Ele via uma mulher inteira, uma mulher com alma, com qualidades, com a beleza, uma mulher inteira. E a mulher viu um homem inteiro. Mas quando o homem e a mulher pecam e viram as costas para Deus, eles começam a reduzir o outro a alguma parte. Então eles têm vergonha porque começam a ver o órgão genital do outro. E parece algo desonroso. Mas na verdade o que existe ali é uma falta de amor. É uma falta de inteireza. É uma falta de olhar de forma completa. A partir do pecado, o homem começa a olhar de forma deturpada o outro. Ele tem medo de estar sendo usado e ele muitas vezes quer usar. Então por isso há essa vergonha, né? Essa vergonha ao mesmo tempo que é negativa, mas depois vai se tornar positiva porque vai proteger, porque vai ser necessário, né? Essa proteção. Então a nudez original apontava isso. O homem que amava a mulher por inteira, não reduzia ela a alguma parte dela, a alguma parte mais íntima, não. A olhava por inteira. Por isso não havia a maldade, a malícia, né? Era um amor completo. Da mesma forma para com o homem. Interessante, quando o homem peca, ele vai se esconder. E depois ele cria uma roupa para ele lá, improvisada para ele e para a mulher, para cobrir, né, as partes genitais. E depois o próprio Senhor faz uma roupa para eles, uma roupa mais adequada. Para mostrar o quê? Que nós não somos capazes de cobrir a nossa nudez. Só Deus é capaz de cobrir a nossa nudez. Nós fugimos de Deus, queremos consertar a nossa nudez, mas só Deus é capaz de cobrir o nosso erro, no sentido de perdoar, de nos banhar com sua misericórdia e nos dar uma veste nova. Só Deus, como um bom pai. Como um pai que não está para acusar nem para condenar. Às vezes, quando nós pecamos, a primeira atitude é esse querer esconder-se de Deus, porque parece que Deus é aquele acusador, aquele pai cruel, aquele homem, parece, usando a imagem figurativa, né? Como se fosse um homem que quisesse bater em nós. Não. O Senhor quer nos amar. E quando nos corrige, também é nos amando de forma muito forte, né? Tanto que existe o grito lá de Deus: onde estás? Onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Deus que sabe tudo, sabia. Mas esse texto mostra o seguinte: cadê o homem que eu criei? Cadê o meu filho? Por que virou as costas para mim, o meu filho? Cadê você, meu filho? Volte. Eu te aguardo, eu te amo, eu te espero.
E o homem fala: nós vimos os teus passos e nos escondemos, porque tivemos medo. Irmãos e irmãs, é isso que o pecado faz em nós. Nos faz ter medo de Deus, medo de rezar, medo de se entregar inteiramente a uma vida ofertada. Eu digo para você, não tenha medo. Se Deus te chama a ser carmelita, se Deus te chama a ser um consagrado na comunidade de Shalom, se Deus te chama a ser padre, se Deus te chama à vida celibatária, a um casamento, a um namoro santo, se Deus te chama ao santo matrimônio, meu irmão, se entrega ao Senhor. Não tenha medo dos passos do Senhor, que se aproxima de você dizendo: onde estás? Diga para Ele: Senhor, aqui eu estou, com as minhas misérias, com as minhas fraquezas. Cura-me, Senhor. Cura-me. Eu preciso de Ti. Eu preciso ser reconstruído. Irmãos, nós somos morada de Deus. Não é só uma parte do nosso corpo que Deus habita, não. É todo o nosso ser. Nós somos inteiros, corpo, alma e espírito, né? E Deus habita todo em nós, todo. Não existe partes indignas do nosso corpo. A própria palavra genital, né, vem da palavra Gênesis, Bereshit, origem, primeiro livro da Bíblia. Então, o órgão genital masculino e feminino, genital quer dizer o que? Origem. É o órgão que também é um grande dom de Deus. A gente chama aparelho reprodutivo, né? Mas reproduz o que? Reproduz a imagem e semelhança de Deus. É aquele ide do Senhor de crescer e multiplicar. Primeiro crescer junto, amar, conhecer o outro, as qualidades, os limites, as fraquezas, aquilo que ainda é imperfeito. Ajudar o outro a crescer, perdoando, dando força, dizendo: você é capaz. Não é um pensamento positivo. É amar o outro e para que ele perceba as capacidades que Deus foi dando para ele. Crescer junto. E porque crescem juntos, porque andam juntos, porque amam, se amam mutuamente, aí vai tendo o fruto deste amor, que são os filhos. Aí vem a fecundidade. O amor verdadeiro, ele é total. Ele é uma entrega total, não é uma entrega fragmentada pelos pedaços, é total. O amor de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo é total. É assim deve ser o amor de um homem e de uma mulher, total. O amor de Cristo pela igreja é livre. Ninguém toma minha vida, eu a dou livremente. Assim é a vida de Cristo. Assim é a vida da igreja. Cristo deu a sua vida na cruz e retomou a sua vida por nós, na ressurreição. A igreja, os mártires, os confessores, os doutores, as virgens consagradas, os casados em santo matrimônio, todos os cristãos também se dão livremente ao Senhor. O amor é livre. Mas também o amor, ele é fiel. Nosso amor não é adúltero. Nós temos fraquezas e pequenas infidelidades e até grandes infidelidades. Mas o amor de Cristo por nós é fiel. Se somos fiéis, Deus é fiel. Se somos infiéis, Deus permanece fiel. É uma aliança inquebrável. Se somos fiéis, Deus é fiel. Se somos infiéis, Deus permanece fiel. Então o amor de Deus, ele é fiel. O amor da igreja por Cristo é fiel. O amor do homem por uma mulher deve ser um amor pela fidelidade. Porque é reflexo do amor de Cristo. Mas também esse amor é fecundo, ele não é estéril. Ele dá a vida. Ele não é egoísta. Ele não é fechado. Por isso gera a vida. Por isso que o relacionamento de Cristo e da igreja gera a vida. Por isso tem um batismo que gera novos filhos para caminharem para o céu. Por isso há os sacramentos para alimentar a vida desses filhos. Então, o amor de Cristo pela igreja, ele é total, fiel, livre e fecundo. O amor de um homem e de uma mulher deve ser total, fiel, livre e fecundo. Total, fiel, livre e fecundo. Que Deus abençoe sua vida. Possamos crescer nessa teologia do corpo. O nosso corpo fala da glória de Deus. O nosso corpo fala da beleza que Deus é. O nosso corpo
não é um objeto ou um lixo ou um receptáculo de receber pecados e lixeiras e passos que deixam marcas de sujeira. Nós não somos uma praça pública. Nós somos um território sagrado. Nós somos um solo santo. Nós somos morada de Deus, templo do Espírito Santo, recinto aonde a Shekinah do Senhor é derramada. Que Deus te abençoe e que você medite sobre a sua beleza, sobre a sua bondade, sobre a verdade que há inscrita no seu corpo. O seu DNA não é pecado. O seu DNA não é um objeto ou de um animal ou de um ser que é jogado para um lado e para o outro. Você, de fato, tem a marca não só da promessa, mas a marca de alguém que é filho de Deus. Isso basta para a gente se alegrar e se portar como filho de Deus. Uma marca eterna que ninguém pode tirar. Amém. Deus abençoe, Lucivânia. Shalom.